Já tem que lavar a louça de novo. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia tem que lavar a louça. Ai, eu odeio lavar louça. Qual sentido tem se depois de almoçar vai sujar tudo de novo? E de novo, e de novo. Eu sei que eu preciso de louça limpa para poder comer, claro. Mas todo dia é a mesma coisa. Caraca, será que tem gente que vê alegria em fazer isso? Ah, mas às vezes eu não encontro sentido na vida, sabe? E é meio complicado porque quando eu procuro me abrir com determinada pessoa ou um grupo de pessoas, eles sempre vêm com uma receita pronta, né, que pode funcionar para eles, mas na verdade eu compreendo que eles nem me ouviram. Então como é que vão acertar no que eu preciso de verdade? Muitos pensadores escreveram acerca da falta de sentido ou da procura de sentido e propósito na vida. Um deles é Albert Camus, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1957. Mais especificamente no livro O Estrangeiro e no livro O Mito de Sísifo, ele lida com esse tipo de questão. Ele lida com a questão da existência, com o que ele chama de absurdo, que consistiria no quê? Seria a procura do ser humano em contemplar o universo e tentar encontrar sentido, propósito, e o universo olhando de volta indiferente à nossa procura de sentido e de propósito na vida. E ele, sendo filósofo, ele propõe que o problema principal, antes de qualquer coisa, para a gente lidar com filosofia, é lidar com a questão do ser humano tirar a própria vida. E ele usa o mito de Sísifo para contar isso. Sísifo era um rei que enganou os deuses mais de uma vez e que foi condenado por Zeus a rolar uma pedra morro acima, sendo que toda vez que chegasse no topo, a pedra rolava para o pé do morro e ele teria que fazer isso para sempre e sempre. Ou seja, seu castigo consistiu em fazer algo sem sentido por toda a eternidade. E ao contrário de vários filósofos que dizem de imediato que a gente tem que procurar sentido na vida, Camus diz que a gente contempla o universo, mas que a gente poderia já assumir de fato, de antemão, que não tem sentido. Palavras de Albert Camus. Melhor será a vida quanto menos sentido houver. Segundo ele, que ele encontra três vias de acesso a encontrarmos propósito nisso tudo. O primeiro caminho é o que ele já constata como um problema, que é o ser humano tirando a própria vida. Poder dar fim a essa falta de sentido, de propósito que ele não conseguiu satisfazer enquanto estava vivo. Mas como não é por aí que ele quer andar, a gente pode ver as outras duas vias dele. Ele postula também a fé como uma via necessária para encontrar sentido e propósito. E talvez essa seja a sua realidade, não de muitos outros, mas creio que é a realidade da maioria das pessoas com que a gente interage ao nosso redor, certo? Se essa é a sua realidade, o que que eu digo? Fortaleça a tua fé nos princípios mais básicos da sua crença e por cima e acima de qualquer tipo de achismo nosso em ser humano, que haja amor para com você mesmo e principalmente com o próximo, na sua relação com o outro. Isso é propósito de vida. Qual é a saída para Albert Camus, a terceira via para encontrar propósito na vida? Camus chama essa atitude de revolta, no sentido de você encarar o absurdo da existência, mas se revoltar contra isso, passar por cima disso e encontrar propósito de vida, estabelecer um norte para você, atribuir cores àquilo que era só cinza ou preto e branco. E até porque, olha só como é que é, quando a gente pensa em ser gente, ser humano, ter cheiro de gente, a gente olha no olho, a gente percebe o quanto que a gente se parece. Por exemplo, às vezes a pessoa que não tem fé pode estar passando por uma questão, você pode estar lidando diferente, mas às vezes o sotaque, o cheiro do problema, da temática é muito parecido. Alguém que está me ouvindo que tem um pensamento, um sentimento genuíno, vai compreender como vários momentos da vida vai se perceber às vezes com uma falta de sentido. E não é feio isso não, tá? Não tem problema não. E eu te falar, mesmo que a gente não esteja indo ao extremo com as pessoas que tiram sua própria vida, mas pensa no dia a dia, na questão de se lavar a louça. O quanto que a gente está negligenciando tantos sonhos e projetos, o nosso lado criança que é criativo, que vive, que ri, que a gente se tornou esse adulto bobo, escroto, que se resume a só o trabalho, esse adulto ranzinza,
que deixa de rir em público, que deixa de gargalhar em público, que deixa de abraçar em público, porque isso é coisa que não se faz por conta de etiqueta, a gente vivendo de ressentimento. E pensa comigo, será que a gente não está, né, tirando a nossa própria vida a conta gotas, todo instante, cada dia um pouquinho mais, deixando de viver intensamente, deixando de viver aquilo que a gente gostaria de viver? Então é nisso que eu te digo mais uma coisa. Ei, olha aqui, olha aqui, não desista. Estabeleça um porquê ou vários porquês, vários tipos de norte e vão cadenciando a sua vida a cada momento, estabelecendo beleza na sua jornada e siga a tua vida. Albert Camus diz que é preciso imaginar Sísifo sorrindo, tá ligado? Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de usar a minha vida, porque pensa, trabalhar muito e fazer as mesmas coisas rotineiras todos os dias é lavar aquela louça, é rolar aquela pedra. Então como é que a gente lida com essa parada? Eu, por exemplo, estou fazendo algo que eu não quero fazer, né, eu tô ralando de mototáxi. Por quê? Porque nessa reta final de faculdade, de curso, eu queria estagiar numa área muito específica que se relaciona comigo, que conversa comigo, que me faz bem, me faz feliz. Obviamente que existem coisas muito mais complexas e profundas que poderiam servir de exemplo, mas vamos falar de trabalho. Como é que eu escolhi resolver essa questão de fazer uma coisa que eu não quero todos os dias, acordando 5 horas da manhã, fazendo antes da faculdade, fazendo depois da faculdade, para conseguir a grana, para pagar minhas contas, para pagar minha faculdade, para poder patrocinar minha vida, para daqui a pouco eu estar dando seguimento nessa jornada, nesse propósito de vida. Como é que eu lido com isso? Bom, primeiro, que eu encontro sentido em fazer algo que eu não quero por ser um caminho para que eu chegue a algum outro lugar. Segundo, se eu não desenvolver propósito além de pagar os boletos, eu me despessoalizo e me torno mais uma engrenagem cheia de problemas de cabeça que fica escondendo isso de todo mundo que está ao meu redor. E o porquê de tudo, aquilo que porquê que seria bonito, vai ficando em segundo plano e o brilho nos olhos vai embora. Então, a título de exemplo, o que eu procuro fazer nesse trabalho, que não me enche os olhos, o que eu procuro fazer? Procuro fazer da melhor maneira possível. E os passos que eu tomo? É assim, ó, tomo cuidado, né, no que eu vou me vestir, de tal forma que eu me sinta bem e, ao mesmo tempo, eu passo uma imagem de credibilidade. Por que não? Eu procuro deixar minha moto limpa e equipada, porque eu não sou bobo. Meu troco tá sempre para jogo. Deixo o capacete limpo e perfumado, que, pô, capacete ceboso e sujo, fedorento, ninguém merece, né? Ofereço toucas descartáveis, piloto com segurança e, principalmente, caso alguém demonstre querer conversar durante a corrida, essa pessoa vai ter uma trocação de ideia excelente de primeira comigo. Porque uma coisa que eu sei, que eu me conheço, que eu posso ofertar com louvor, com amor de fato, é atenção e cuidado. E isso vai sendo percebido desde as gorjetas, das pessoas que saem ali trocando uma ideia, saindo bem depois do nosso bate-papo, rápido, na ótima avaliação no aplicativo, e eu me percebendo, sorrindo genuinamente, sabe? Percebendo que eu estou falando das coisas que eu gosto naquele instante, que está ocupando uma grande parte do meu dia, que é a jornada até chegar ao meu propósito. E por fim, sabe por que eu não desisto? Dentre tantas outras coisas que eu não falei, não citei, que estão ligadas à minha história, e talvez você pode levar isso para você também e pensar na sua história. Sabe por que eu não desisto? Vou te dizer o motivo. É porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como.